Olá, esta é a nossa aula nova de como estar criando um jogo Tetris aqui no Unity. E nesta aula vamos implementar a parte da pontuação do Tetris. Normalmente é comum ver da pontuação apenas se o jogador completar uma linha cheia. Para esse caso, a gente vai dar pontuação tanto se o usuário colocar a peça aqui no fundo da grade ou em cima de outra peça, e também vamos dar pontuação se o usuário ele completar uma ou mais linhas cheias. Aí, no caso, se o usuário depositar a peça aqui no fundo da grade, no chão, ou em cima de outra peça, nós daremos 10 pontos ao usuário, ao jogador, né? E se ele completar uma linha cheia, nós daremos mais 100 pontos a ele. Então vamos aqui no nosso script Game Manager. Pronto, e estando aqui no nosso script Game Manager, vamos aqui em cima declarar a variável score, public int score. Ela é do tipo inteiro e inicialmente vamos atribuí-la o valor 0, ou seja, a gente vai inicializar ela com o valor 0. E aqui embaixo, na nossa função apaga linha, é onde nós daremos ao usuário 100 pontos, que no caso ele completou uma linha cheia, então essa linha vai ser apagada. E aqui a gente atualiza o score, score mais igual 100. A gente aumenta em 100 pontos, ou seja, isso aqui, como a gente já viu, é a mesma coisa que score mais 100. Ou seja, score ele já tem o valor 0, então a nossa variável score ela vai receber o valor que ela tinha antes, que era 0, mais 100. Aí no caso, por exemplo, se ela já tiver um valor 100, ela vai receber 100 mais 100, ou seja, 200. Mas para não ter que fazer isso, a gente vem aqui e coloca mais igual 100. E aqui no nosso script Game Manager, nós vamos fazer o mesmo, só que nós vamos atribuir 10 pontos. Para isso, a gente vai vir aqui na nossa condição, se o usuário apertar para baixo, ou na condição aqui de queda. E bem aqui, olha, no caso, se a posição for inválida, logo depois da nossa função apaga linha, porque aqui ela só vai apagar a linha se a linha estiver cheia. Mas no caso aqui, a gente também vai atribuir 10 pontos se a peça ela chegar ao chão ou se ela pousar em cima de outra peça. Então a gente vai fazer isso antes de desativar a peça. E a gente tem que referenciar a nossa variável score, porque nós declaramos aqui a nossa variável score, mas ela foi declarada aqui no nosso script Game Manager. Então, para poder referenciar ela, a gente tem que usar o gmanager, ponto, e o nome da variável lá. Então, gmanager, ponto, score, mais igual 10. E o mesmo aqui embaixo, na condição de queda. E pronto, agora vamos aqui em grade. Agora já apareceu aqui esse campo aqui, score, que foi a variável que a gente criou. Inicialmente nós atribuímos o valor 0 a ela. E agora vamos aqui dar um play para poder verificar se caso a peça caia no chão da grade, aqui deve aumentar em 10 pontos, ou se cair em cima de outra peça. E se uma linha for completa, ela estiver cheia, aqui deve incrementar em 100 pontos. Então vamos lá. Pronto, vou colocar aqui no fundo e aqui deverá incrementar em 10 pontos. Pronto, olha, aumentou 10 pontos. Mais 10. Ótimo. Mais 10. Pronto, está funcionando isso. E agora, se eu vou pausar aqui. Agora, quando essa peça ela triscar aqui no chão da grade, primeiro deve ser atribuído 100 pontos, porque irá completar uma linha cheia.
ou seja, 130 teremos aqui, mas também deverá ser atribuído 10 pontos porque ele triscou no chão da grade. Então isso aqui resultará em 140 pontos. Vamos lá verificar? Pronto, olha, 140 pontos. Agora só como um teste eu vou colocar em cima de outra peça para ver se aumenta 10 pontos também. 150, pronto. Vou parar aqui. E agora, pessoal, nós vamos colocar a parte da pontuação, a parte gráfica da pontuação, porque até agora a gente só está conseguindo ver a pontuação por aqui. Então, antes disso, vamos aqui em Game, mudar aqui de Free Aspect para 16:9. Pronto. E para a gente colocar a parte gráfica aqui da pontuação, nós vamos ter que colocar um objeto de texto. Então vamos aqui em Game Object, UI e Text. Pronto, ele já colocou aqui o Canvas, o Text e o Event System. Esse Canvas aqui, ele nada mais é do que o quadro ou a moldura onde o nosso texto vai estar em cima dele. E esse Event System é para a gente poder tratar eventos como o clique do mouse, essas coisas, mas a gente não vai mexer com isso, a gente vai ficar só nessa parte aqui do Canvas e do Text mesmo. Então vamos aqui em Canvas e na primeira configuração da Canvas, nessa parte aqui de Canvas, em Render Mode, está em Screen Space, está Overlay. Vamos clicar aqui e mudar para Screen Space Camera, para ele poder pegar a câmera como referência. Aqui não mudou nada porque a gente precisa informar qual é a câmera. No caso aqui é a nossa main camera, a câmera principal. Então só vamos aqui clicar e arrastar e colocar aqui em onde tem none, que não tem nada aqui. Vamos soltar aqui. Pronto. Agora o meu texto, como vocês podem ver, olha, já está bem aqui nesse cantinho aqui. Está escuro. Eu vou tentar movimentar ele. Pronto, ele está aqui já. Pronto, eu vou deixar aqui. E agora aqui na configuração do texto eu vou vir aqui para poder mudar a cor do nosso texto. Eu vou colocar uma cor branca para ficar mais visível. E aqui nesse campo eu vou marcar esse campo aqui Best Fit, que é para ele se enquadrar melhor nessa caixa externa aqui, ou seja, na caixa onde o nosso texto está inserido. Pronto, então essa parte aqui está feita. Se vocês quiserem, vocês podem até mudar o texto que está aqui dentro. Eu não vou mudar, deixar assim mesmo, porque quando a gente associar esse texto aqui com a nossa pontuação aqui, com aquele nosso sistema de pontuações, esse texto aqui ele vai sumir e vai assumir a posição do 0, do 10 e assim por diante. E até agora isso aqui não vai funcionar. Se a gente der um play aqui, ele não vai mostrar a pontuação sendo incrementada, porque a gente não fez nada além de colocar um texto aqui. A gente precisa fazer uma ligação disso aqui com o nosso sistema de pontuação. Então, para isso, nós vamos para o nosso Game Manager. E aqui no nosso Game Manager, pessoal, para a gente poder usar aquele objeto de texto, a gente precisa adicionar uma nova biblioteca. Using. Pronto. Com esta nova biblioteca, agora a gente pode tratar aquele objeto de texto aqui. Então, logo aqui abaixo do nosso int score, colocaremos public text, que agora não é, que aqui é um int, né? Mas no caso aqui a gente vai trabalhar com text, e a gente só está podendo trabalhar aqui com esse text porque a gente adicionou aqui essa biblioteca.
e eu vou chamá-lo de text score. E agora, pessoal, a gente vai ter que criar aqui a nossa função de novo, void update, que a gente tinha apagado, que a gente não ia usar, mas agora a gente vai. No nosso void update colocaremos text_score.text recebe a nossa pontuação score. E isso, pessoal, não está certo porque o nosso text score aqui é um string, ou seja, é um texto. E aqui nós temos um inteiro. Então a gente não pode fazer isso, atribuir um inteiro a um string. Para isso a gente precisa converter esse inteiro aqui, nosso score, em um string. E para fazer isso é muito fácil. É só vir aqui depois do score, colocar ponto to string. Pronto. Com isso a gente já converte isso em um string e a gente pode atribuir ao textScore.text. E pronto, pessoal, está feito. Aliás, está feito nada, eu errei aqui. ToString é com T maiúsculo. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. E está feito. Agora vamos voltar ao ambiente do Unity para poder verificar se está tudo funcionando. Pronto, pessoal. Agora vamos clicar aqui na nossa grade. E agora temos aqui a nossa variável textScore. Nós criamos lá. E aqui dentro nós arrastaremos e colocaremos o nosso texto. Vamos clicar aqui em arrastar e soltar o nosso texto aqui dentro. Pronto. Agora vamos dar um play para poder verificar. Pronto, olha, ele já atualizou aqui para 0. Vamos ver aqui, colocar no fundo. Mudou para 10. Pronto, está funcionando. Agora vamos ver se ele funciona com a linha cheia. Vai dar aqui 140, né? E pronto. Está funcionando. Então é isso. Está feito por aqui. Pronto, pessoal, está feito. E a gente se vê na próxima aula.